Olá, pessoal, segundo ano do ensino médio, tudo bem? Aqui é o professor Camilo. Vamos lá corrigir alguns exercícios e falar um pouco sobre a propagação de ondas estacionárias, né, em cordas, ondas unidimensionais. Então, vamos dar uma olhada aqui no que nós já tínhamos visto, né? É o seguinte. Nós vimos que uma corda, ao ser tirada do seu repouso, feito um abalo nela, ela desenvolve uma velocidade. Isso aqui vai, lógico, é difícil representar a cena de movimento, né? Mas é como nós já tínhamos conversado, essa onda da corda dá a impressão de se mover, mas na verdade o movimento é energia, né? Uma partícula vai movendo a vizinha, é uma espécie, entre aspas, de efeito dominó, né? Então, nós tínhamos visto que, por exemplo, imagine os átomos que compõem a corda. Se você cria um abalo numa região, por exemplo, você modifica a posição dos átomos num certo local da corda, você acaba transmitindo. Então, por exemplo, levantei esses átomos aqui com a minha mão, da corda. Quando você solta, a força-peso de cada partícula tenta retornar e acaba empurrando esse um pouquinho para frente, que acaba levantando também, e aí isso aí vai criando um efeito. Mas veja que os átomos eles não saem da posição, eles somente sobem e descem, né? Lá dentro da estrutura, quem está se movendo é energia. Isso causa uma ilusão de que a onda está se movendo, mas na verdade a energia se move com uma certa velocidade. Pela equação de Taylor, V, a velocidade é a raiz da força de tensão. Essa tensão é uma força que você aplica nas cordas, mas se isso fosse uma barra de aço, uma barra tensionada, ou seja, que está suportando pesos, os átomos internamente a essa barra, estão sofrendo tensões. E essas tensões, na verdade, são as forças que cada átomo está tendo que suportar, o conjunto ali que passa na seção transversal. Então, essa tensão aqui está sendo, de certa forma, confundida aí com a força de tração ou de compressão de um certo material. Mas o fato é o seguinte: quanto maior as tensões das moléculas, mais veloz é a propagação da onda. Então, o que isso quer dizer? Que se eu propagar a onda no ar, que as partículas estão meio que frouxas, que o ar está solto, né? No ar, tem uma velocidade de propagação na acústica, né? Quando se produz um som que se propaga no ar, ele tem uma velocidade. Se você propagar por exemplo, um som na água que está um pouquinho mais densificado, né? As partículas estão um pouco mais próximas, a velocidade é maior um pouco. Se você pegar um trilho de trem, né? A gente faz a brincadeira que em alguns filmes, antigamente, o pessoal colocava o ouvido na linha do trem para saber a distância que o trem estava, porque de certa forma, você consegue calcular essa velocidade de propagação no ferro, né? Que é bem mais veloz. Então, por exemplo, você consegue ouvir e essa velocidade chega bem rápida para você, muito mais rápido do que na água, do que no ar. Por quê? Porque o ferro tem as partículas, os átomos bem mais densos, né? Bem mais próximos. Então, a tensão no aço é muito maior do que na água, e a tensão da água é maior do que no ar. E isso afeta a velocidade de propagação das ondas, no caso, estamos falando de ondas acústicas, né? Então, mas também um impacto também, né? Se eu der uma pancada no metal, ele propaga essa pancada com uma certa velocidade. Se eu bater na superfície da água e criar aquela ondinha, também propaga com uma velocidade menor do que a do aço. E no ar é bem menor, né?
Então, quanto menos densidade, quanto menos tensões internas, mais lenta é essa propagação do abalo. Então, essa força ou tensão dividido por um μ, né? Nós chamamos de μ, que é um coeficiente que é chamado de densidade linear, é massa sobre comprimento. Né? Então, esse μ é uma massa dividida pelo comprimento da corda. Logicamente, essa fórmula está apropriada para cordas. Né? Muito bem. E isso permite que eu calcule algumas situações, como no exemplo que foi dado, e nós vamos fazer mais exercícios sobre isso. Né? Muito bem. Vamos lá. Só que agora eu tenho que conversar com vocês uma outra forma de calcular essa velocidade sem ser pelas tensões internas. Porque esse parâmetro muito difícil de você encontrar. Você teria que saber como que os átomos se comportam. Né? Quando você tensiona uma corda, essa tensão é proposital, né? E você está medindo aqui com um dinamômetro, né? Que é um aparelho que mede a tensão que você está aplicando na tua corda. Tudo bem, mas em outros corpos ficaria um pouco complicado. Então, às vezes, é mais fácil você observar características da propagação da onda. E isso, sim, vai me dar parâmetros bem claros e bem usuais para cálculo não só de acústica, como outros tipos de vibrações, sendo elas mecânicas ou eletromagnéticas. Né? Então, lógico que nós estamos ainda estudando ondas mecânicas, mas o que eu vou falar vale também para as ondas eletromagnéticas. Quando você cria uma oscilação contínua, que nós chamamos de ondas periódicas, é como se você pegasse com a mão e ficasse ondulando uma corda constantemente. Então, por exemplo, imagine que você prenda uma corda na parede e com a mão aqui você estou tentando desenhar uma mãozinha aqui. Então, você fica oscilando para cima e para baixo rapidamente. Então, essa corda que era reta começou a ondular. Então, o que acontece? Cada ponto aqui, porque uma hora está para cima, outra hora está para baixo, você está indo para cima e para baixo, né? Então, o que acontece? Cada ponto desses aqui, em relação à linha reta, é chamado de nó. E esse nó, ele separa regiões da onda. Essa parte mais alta da onda é chamada de crista da onda. E essa mais baixa, a parte baixa, é chamada de vale da onda. Então, o que acontece? Um conjunto de uma crista e um vale, que vai de um nó até o próximo nó, não é bem o próximo similar, né? Porque aqui a onda é como se a onda tivesse, deixa eu pegar aqui uma outra caneta, como se ela estivesse subindo. Então, aqui ela está descendo, né? Então, esse nó não vale. Aqui que ele começa a subir de novo. Então, na verdade, esse formato que vai de um nó ao próximo nó, que tem a mesma característica, né, de subir a energia subindo. Você tem esse formato, isso aqui, ou que vai de uma crista a outra crista, ou de um vale até um outro vale, é chamado de onda completa. Isso aqui é uma onda completa. Ou seja, uma onda completa é um conjunto de uma crista com um vale. Ah, professor, mas aqui só tem um vale completo. Não. Meia crista com meia crista dá uma crista inteira. E aqui um vale inteiro. Então, uma crista com um vale. Ó, meio vale com meio vale
somado com uma crista completa, dá uma onda inteira. Então, qualquer uma dessas configurações são chamadas de onda completa. A mais popular de se observar é essa, né? Chamada também de onda completa, e ela me permite, vamos olhar para uma condição assim, saber o que nós chamamos de comprimento de onda, ou seja, tanto essa condição, eu vou chamar de lambda, que é uma letra grega, que representa o comprimento da onda, como se fosse essa condição aqui também, né, de meia crista com meia crista, né? Meia crista e um vale, ou meio vale, uma crista completa e meio vale. Todas essas condições representam um lambda completo, ou seja, o lambda é um comprimento de onda. Outra coisa que é importante saber é que se eu tivesse um cronômetro medindo o tempo que essas partículas foram subindo, descendo, subindo, essa característica aqui que eu estava falando, né, de subir, descer, né, de se mover as partículas materiais ali num sobe e desce, esse tempo que levaria para formar uma onda completa é chamada de período. Período, representado pela letra T maiúscula. E o período, que é o tempo que leva para formar uma onda completa, também tem interligado a ele uma grandeza que é muito importante para nós, que é a chamada frequência. O que é a frequência? A frequência é o tempo, é a quantidade de ondas formadas em 1 segundo. É isso aqui. Então, lógico que essas ondas muitas vezes são muito rápidas. Se em 1 segundo eu formar uma onda só, a minha frequência é 1. Na verdade, segundo, é 1 sobre segundo, né? O que acontece é o seguinte, só que esse 1 sobre segundo, que é a unidade, vai ser popularmente chamado de Hertz. Foi batizado de Hertz, né? Que é a unidade de frequência que a gente conhece. Então, o que acontece? Se eu, em 1 segundo, formar uma onda, você levou exatamente 1 segundo para formar uma onda, ou seja, o período da onda foi 1 segundo, é 1 Hertz. Agora, se em 1 segundo, imagine que eu liguei o cronômetro, em 1 segundo formaram 1, 2, 3 ondas em 1 segundo, ou seja, isso aqui é o período, formaram, na verdade, o período é o tempo de uma onda só, né? Então, esse tempo de 1 segundo gerou, como pode ser visto aqui, 3 ondas completas. Então, em 1 segundo, formou 3 ondas, significa que eu tenho 3 Hertz de frequência. Ou seja, a frequência é quantas ondas você consegue produzir em 1 segundo. Então, por exemplo, quando você pega lá o teu rádio e sintoniza numa frequência qualquer, né? Vamos pegar aleatoriamente, sei lá, alguma que eu saiba, 104 megahertz. 104 megahertz. O mega representa o 10 à sexta. Por exemplo, 104,7 é a transcontinental. É em FM, né? 104 megahertz representa o 10 à sexta, por causa do mega. Então, 104 com 6 casas, 6 zeros, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso representa 1.000, milhão, 104 milhões de hertz. Significa que essa antena pulsa 104 milhões de pulsos por segundo. 104 milhões de pulsos por segundo. Nossa, professor, mas é muito rápido.
É porque isso é um tipo de onda eletromagnética. E elas, então, podem alcançar velocidades de propagação muito altas. Já uma onda mecânica, ela não consegue chegar a frequências tão rápidas, né? Então, por exemplo, você pega o rotor de um gerador lá na usina hidroelétrica, né? Então o rotor fica girando com a água, né? Logicamente tem uma roda d'água ligada no teu gerador. Então, esse gerador aqui, ele está ligado lá numa roda d'água. Então, a água está caindo lá e girando. Isso aqui não pode girar, esse polo, quando passa lá na bobina de campo, ele, por exemplo, na nossa frequência elétrica, né, é de 60 Hz. O que isso representa? Que isso aqui tem que ser controlado, lógico que dá para controlar a rotação, para sair já, ou depois de feita a onda, você reduz essa frequência por caminhos eletrônicos, mas de certa forma, o que é os 60 Hz da tua rede elétrica? Quer dizer que isso tem que dar 60 voltas por segundo, passar nesse polo 60 vezes por segundo. É isso que representa. Lógico, está rodando bem rápido. É basicamente a velocidade de um motor, né? É um motor aí de 60 vezes, um motor de... que é dado em rotações por minuto, os motores, né? 60 Hz, 60 vezes 60, alguma coisa de 3.600 rotações por minuto, o RPM, né? Então, por exemplo, você tem que estar rodando a 3.600 RPM para gerar 60 Hz. Mas um motor, né, ligado a um gerador ou a roda, né, teria que estar essa rotação. Então, lógico que eu consigo fazer isso com relações de transmissão. Mas o que me interessa são as frequências, a velocidade com que as coisas acontecem. Ciclos completos acontecem. Não precisa necessariamente ser uma corda. A partir do momento que eu considerar 60 ciclos completos, que é uma volta completa por segundo, isso representa uma onda e também é representada por um sobe e desce. Existe uma função matemática, a senoide ou a cossenoide, né? Ela só tem variações nas fases, que permitem algo similar ao gráfico gerado pelas oscilações periódicas. Então, lógico que vocês vão encontrar na internet muitas equações matemáticas que usam senos e cossenos para representar frequências. Mas, logicamente, a gente não vai brigar muito com isso aqui no ensino médio. Veja, agora que definimos o que é período. Período é o tempo de uma onda completa. A frequência é a quantidade de ondas ou ciclos, né, geradas por segundo. Isso não precisa ser exata. Pode ter formado 1,5 de onda naquele segundo. Então, eu vou usar isso com frequência, 1, alguma coisa de hertz. Não tem problema, não precisa necessariamente ser valores inteiros. E existe uma relação bastante importante, que o período é o inverso da frequência, né? Então, ou se você passar esse f que está dividindo para o outro lado, multiplicando e trocarem de lugar, a frequência também pode ser escrita como o inverso do período. Então, essas duas equações vocês devem anotar, porque são bastante importantes aí, tá bom? Muito bem. E a finalização é que a velocidade de propagação de uma onda, agora vale tanto para ondas mecânicas como para ondas eletromagnéticas, porque esse estudo de frequência e de período vale para qualquer situação, é o comprimento de onda, ou seja, o tamanho da onda completa, obviamente, multiplicado pela sua frequência. Se eu resolver essa equação, eu tenho a velocidade de propagação de uma onda completa, né?
sem precisar conhecer as tensões. Bem, vamos pegar um exemplo numérico aqui, para podermos representar isso aí. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples, um exemplo. Um osciloscópio, então um osciloscópio, mostra em sua tela. Osciloscópio é um equipamento utilizado no estudo da eletricidade, né? Para você ver como a onda elétrica está se comportando. Mostra em sua tela a figura. Então, o osciloscópio, ele aparece lá, uma tela com as ondas, como se fosse um eletrocardiograma, no caso do estudo cardíaco, né? E, logicamente, a tela do osciloscópio, ela é toda... ela tem uma malha, né? Ela, na verdade, ela tem uma divisão aí. Ela tem uma malha que me permite medir. Vamos supor que cada malha dessas aqui seja um centímetro. 1 centímetro. Então, o que acontece? Logicamente, dentro do aparelho tem um cronômetro que permite me dizer que, olha, isso aqui aconteceu em 2,5 segundos. Porque isso aqui vai produzindo, tal, 2,5 segundos é o período. Tá? Aconteceu. E aqui, se cada unidade tem 1 centímetro, olha só, uma onda completa é isso aqui, né? Então, eu consigo lá, ampliado, né? Quantas casinhas tem aqui, por exemplo? Lá, 1, 2, 3, né? Vamos supor que deu isso aqui. Então, aqui tem 3 centímetros. Isso aqui é o lambda, é o comprimento de uma onda completa, né? E o período foi de 2,5 centímetros. Como eu sei que a frequência é o inverso do período, é 1 sobre o período t, então 1 dividido por 2,5, lógico, muitas vezes você tem que fazer uma calculadora, porque números quebrados, se você tem a habilidade, tudo bem, né? Faça, porque no vestibular e no Enem você tem que fazer na mão, né? 1 dividido por 2,5 deu 0,4. Ah, professor, eu não sei fazer isso na mão. Beleza, vamos fazer aqui, ó. 1 dividido por 2,5. Iguala-se as vírgulas. Então, uma casa. Põe um 0, cortou a vírgula. 10 dividido por 25 não dá. Então, põe 0, acrescenta um 0 a mais. 100 dividido por 25, agora dá. 4, porque 4 vezes 5. 20 vão 2. 4 vezes 2, 8 com 2, 10. 100 dividido menos 100 dá 0, então 0,4 é a divisão. Para quem não lembra, né? Está aí um refresh. 0,4 Hz é a frequência dessa onda, né? Essa onda aí. Então, a velocidade de propagação é o lambda vezes o f. Tá, esse tempo eu não destaquei, é o tempo de uma onda, né? Completa. Na verdade, eu poderia ter pensado nela como um trem de ondas, aí, logicamente, teria que contar o número de ondas e dividir pelo número de ondas. Mas aqui, vamos classificar para esse exemplo como se fosse o tempo de formação dessa onda. Então, a velocidade é o lambda, que é 3 centímetros, vezes 0,4. A velocidade é de 1,2 centímetros por segundo. Porque estava em centímetros, então eu acabei não convertendo. Tudo bem, é uma velocidade usual, já que aqui está em centímetros. Se eu quisesse em metros, é só ter convertido aqui antes em metros. Tinha saído em metros por segundo, tá bom? Então tá aí um exemplo, vou deixar uns exercícios para vocês, tá? Só corrigindo aqueles 2 exercícios que aparecem aí, tinha deixado para vocês. Eles são ligados a ondas estacionárias, né? Então, como eu havia prometido, vamos lá dar uma olhada.
nos exercícios. Tá aqui os exercícios. Quando você tem ondas que se interceptam, deixa eu pegar uma outra folha. Isso aqui já. Então, quando você tem ondas que se interceptam, essa é uma coisa bacana das ondas, né? Elas sofrem uma interferência momentânea naquele instante, mas elas, depois que elas sofreram a sua interferência, elas continuam como se nada tivesse acontecido. Então, olha essa figura. Se essa onda de 10 centímetros cruzar com uma onda que está vindo no sentido oposto de 5 centímetros, esse menos é só para dizer que ela está indo no sentido oposto, elas geram um pico, que é chamado de interferência de onda, né? No caso, duas cristas viram uma crista maior ainda, né? Elas somam as cristas, isso é chamado de interferência construtiva, e depois elas passam uma pela outra como se nada tivesse acontecido. Então a pergunta é, depois que as ondas se cruzarem, quais serão respectivamente os valores de Vx e Vy? Vx continuará sendo 10 e Vy continuará sendo 5. Elas não trocam energia entre si. Olha que bacana, né? Por isso que uma onda consegue ficar em cima da outra, sobrepostas umas às outras, e elas não trocam energia entre elas. Por isso que eu posso ter várias frequências de rádio ao mesmo tempo no ar e elas não se misturam. Várias frequências de celular no ar e elas não se misturam. Várias frequências de luminosas, né? E elas não se misturam. Isso é bem interessante. Agora, se eu tivesse uma crista cruzando com um vale, elas sofreriam interferência destrutiva. Isso poderia, inclusive, anular a onda momentaneamente. Mas, lógico que depois cada uma seguiria seu rumo, né? Aqui, como é uma questão de onda estacionária, eu não tinha falado muito, mas uma onda, quando ela bate no anteparo, no lugar que ela está amarrada, ela volta, ela fica batendo, indo e voltando, indo e voltando. Então, vamos para a tela principal aqui, para corrigir esse 2. Quando eu produzo uma onda periódica e ela bate na parede, ela volta uma por dentro da outra, a energia, né? Na verdade, formando interferências destrutivas e construtivas. Então, quando você fala que entre o primeiro ventre, o ventre seria a primeira formação que somou uma onda ou subtraiu uma onda, né? E o quarto nó, 1, 2, 3, 4, né? Na verdade começou aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Daqui até lá tem 1, 2, uma onda completa, 1,25. Então tem, aqui é o quarto nó, né? Quarto nó. Aqui é o primeiro ventre, segundo ventre, terceiro ventre. O ventre, nesse caso, está se confundindo com a crista, né? É 1,25, então tem uma onda completa mais 25. Então, se você fizer aqui 1,25 tem 60 centímetros, uma completa tem X. É uma regra de 3. Então, 60 vezes 1 é 60, dividido por 1,25. Dá 48 centímetros de onda, a onda completa, né? Então, esse trem de ondas aqui, que tem 1,25 metros, de 60 centímetros de comprimento de onda. Então, uma onda completa, que é só esse pedacinho, né? Daqui até aqui, mede 48 centímetros. Então, é isso. Vou deixar aí alguns exercícios para vocês tentarem fazer, tá? Com bons estudos aí para vocês.